Bom dia, seja bem-vindo. Já eu começo, vou esperar 1 minuto apenas até algumas pessoas chegarem aqui pra gente começar. Que você possa ser abençoado, que você possa ser edificado pela palavra. Nós vamos continuar falando sobre coração versus fé, sobre aquilo que realmente nós necessitamos, sobre aquilo que realmente nós desejamos, que é a presença de Deus, que é Ele nos conduzindo e nos fortalecendo em cada momento. Então eu te convido a compartilhar essa live com seus amigos. Nós vamos passar um tempo aqui na palavra, buscando de fato a presença de Deus e que de fato a presença dele possa nos fortalecer, nos revestir. Que é tudo que temos, né? É a presença de Deus. Então, vou esperar 1 minuto e aí eu já vou começar. Sem muita demora hoje. Se você acompanhou as últimas lives, você percebeu que nós falamos sobre o que nós vemos, que é carnal, né? O que eu vejo, que você vê é diferente. E aquilo que Deus vê sobre nós não muda. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e aquilo que Ele vê a nosso respeito continua inalterado. É totalmente diferente de nós, que somos seres humanos. Eu vejo uma coisa, você vê outra coisa, isso muda, isso com o tempo muda. Mas a palavra de Deus nos ensina a não olhar para as coisas como elas são. A palavra de Deus nos ensina a não nos movermos pelo coração, por aquilo que nós vemos. Mas a palavra de Deus nos ensina a nos movermos pela fé. E a fé, nós sabemos que a fé é pela palavra de Deus, né? E é isso que nós temos meditado aqui nas últimas semanas. E eu quero continuar aqui meditando com você, para que de fato eu e você tenhamos nossa vida fundamentada na palavra. Né? E Mateus fala, construa sua casa sobre a rocha. Uma vez que sua casa está sobre a rocha, ela não se abala. Né? Então nós podemos passar por várias coisas. Estando na rocha, que é Jesus, nós podemos vencer, nós podemos avançar, nós podemos estar em paz, né? E não nos movermos por aquilo que vemos, por aquilo que acreditamos ser correto e não é. Né? Então, que você seja bem-vindo, vamos meditar na palavra. Bom dia, Deusmar, Wellington. Que a presença de Deus possa realmente estar neste lugar e nos conduzir, né? Não só aqui na meditação, mas também na nossa vida. Porque quem somos nós sem a presença de Deus? Nós não somos nada. Com a presença dele, nós podemos ser tudo aquilo que ele tem para mim e para você. Né? Então, que sejamos a imagem dele, a semelhança dele. Não só nos nossos pensamentos, mas nos nossos atos e nas nossas palavras. Então, vamos lá. Tô esperando só a Tati chegar aqui pra gente começar, mas a primeira palavra que eu vou deixar aqui é 1 Samuel, versículo 16, 7. Se você quiser ir abrindo aí, eu vou guardar só 1 minuto e a gente já começa 1 Samuel 16, 7. Que fala um pouco sobre o coração, sobre a aparência, sobre aquilo que eu e você podemos ver, sobre aquilo que nem sempre é certo. Né? Tudo que nós vemos é passageiro, tudo que nós vemos vai acabar com o tempo. Tanto que a Bíblia diz, né, não construa seu tesouro na terra, mas construa seu tesouro nos céus, onde não perece, onde não corrói. Né? Então, nós vamos perceber que a fé, ela está fundamentada na palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece fiel, permanece verdadeira. E é sobre isso que eu quero deixar com você. É sobre isso que nós temos que viver, né? Firmados na palavra, firmados na fé, que é Jesus, e entender que aquilo que ele fez por nós na cruz, aquilo que ele continua fazendo ao lado do Pai, intercedendo por nós, é real, é verdadeiro, né? E não aquilo que nós vemos com o coração, não aquilo que nós vemos com os nossos olhos, né? Então, vamos lá, a Tati, depois eu refaço do começo com ela. Então vamos lá, 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim, fala sobre a vida de Samuel, né? Se você deve conhecer, mas o versículo 7 me chama a atenção numa coisa,
Porque Deus, né, o Senhor, diz algo a Samuel que serve para mim e para você, né? Quantas vezes você chega no ponto em sua vida e você se questiona algumas coisas. E aqui o Senhor está dizendo a Samuel algo que para mim e para você é valioso. Olha o que ele diz para Samuel, no versículo 7 do 1 Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Então, olha isso. Deus está dizendo para Samuel: olha, não olhe para sua aparência, não olhe para sua altura. Isso não tem valor algum diante de mim. Você é um diante de mim. Então, isso não tem a ver. Então, Deus diz para ele: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem, né? O Senhor não me vê, o Senhor não te vê como nós, né? O Senhor não vê como o homem. Ele não vê você da mesma forma que eu vejo você. O Senhor não vê a mim da mesma forma que você vê a mim. O Senhor nos vê de uma forma diferente. E isso é o que nos alegra. Então ele diz: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. E aqui está uma análise, porque nós estamos falando do coração. Não caminhe pelo coração, não caminhe pelo que você vê, porque é enganoso. O coração do homem, eu já disse aqui nas últimas lives, ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode guardar a palavra de Deus, ou ele pode viver vagamente, andando sem rumo. Então aqui Deus está dizendo para Samuel: Samuel, não vê, né? Eu não te vejo como você acha, se você é alto, se é baixo, não importa como você é. Eu te vejo pelo coração que você tem. E aí Deus olha para nós e fala assim: o que há no seu coração, né? Deus nos questiona, assim como ele disse para Samuel: Samuel, eu vejo o seu coração. E se você tem acompanhado desde a primeira live aqui, eu sempre falo: o nosso coração foi feito para guardar a palavra de Deus. E não só guardar, uma vez que nós temos a palavra no coração, aquilo que está no nosso exterior vai comprovar de fato que a palavra está no nosso coração. Então olha isso, Deus está dizendo para Samuel e está dizendo para mim e para você: eu não te vejo como você vê, mas eu te vejo como eu desejo, com o coração que você tem, com a palavra guardada em você. Deus, ele deseja olhar para cada filho seu nessa terra. E ele deseja ver o seu fruto dentro de nós. Ele deseja ver a palavra dele dentro de nós. Ele deseja ver o seu filho Jesus sendo manifestado através de nós. Isso é muito bonito, isso é uma promessa, é uma bênção que está sobre mim, sobre você. Mas nós deixamos tantas vezes isso de lado. Nós queremos viver de qualquer maneira, né? Nós queremos viver como nós achamos, como nós vemos as coisas, as circunstâncias, e esquecemos que a palavra de Deus tem um lugar no nosso coração. A palavra de Deus tem um lugar para nos moldar, para nos transformar, né? Então, é algo que isso não só alegra o meu coração, mas também é o que me faz caminhar. Saber que Deus não me vê como o homem me vê. Deus me vê de uma forma que eu nunca poderia imaginar, né? Deus nos vê como seus filhos, e como filho de Deus, é nosso dever guardar a palavra no coração. Não só guardar a palavra no coração, mas garantir que aquilo que está de fora do nosso coração, seja os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo isso tem que estar relacionado à palavra de Deus. Tudo isso tem que revelar Jesus, né? A gente sempre fala isso aqui. As pessoas de fora, elas não vão ver se nós temos o quanto nós temos da Bíblia, o quanto nós conhecemos. Elas vão ver o quanto de fato nós revelamos da Bíblia. Eu sempre falo aqui também que não importa se você leu a Bíblia toda ou se você leu uma parte, contando que você cumpra a parte que você leu, contando que você viva de fato a parte que você leu. Então, a palavra de Deus, ela é prática. Aqui ele está falando: olha, eu não te vejo como se você é alto, se você é baixo, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, eu não te vejo dessa forma. Eu te vejo com o coração que há em você. E esse coração que há em você foi um coração que eu formei, foi um coração que eu desejei. E aí Deus diz: olha, esse coração não é para você caminhar segundo os desejos carnais, segundo os desejos humanos, mas é segundo a palavra de Deus. Em Gálatas 5 nós percebemos isso. Gálatas 5 fala dos desejos da carne e dos desejos do Espírito.
Quando nós caminhamos segundo a carne, nós vamos querer fazer todos os desejos do nosso coração carnal, mas a palavra nos ensina a caminhar segundo o Espírito Santo, para que de fato que a palavra em nós vai nos permitir viver em espírito, vai nos permitir caminhar com o Senhor, né? Então, olha o quanto isso é sério. 1 Samuel 16, versículo 7. Deus dizendo a Samuel: Samuel, eu não considero sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei por isso. Eu não considero isso. Eu considero que eu vejo você, o seu coração, né? Eu não vejo como o homem vê. Por isso você tenha certeza que Deus tá tudo certo. Tá não, né? Tá normal. Pera aí. Vê se voltou. Tá normal? Voltou? Então vamos lá, sem. Voltou, beleza. Eu ia tirar aqui, mas voltou. Oh, aqui, voltou, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, eu ia tirar o fone aqui, mas deu certo. Então vamos lá. Imagine isso. Eu tava falando que Deus não deseja que nós tenhamos um coração apenas para viver de acordo com o que a gente quer. Ele tem em nós um coração que quer viver para Ele, uma vida que quer permanecer nele. E o quão bom seria se nós parássemos um momento da nossa vida e falasse assim: caramba, o que tá no meu coração? Será que é a palavra de Deus? Será que aquilo que eu penso são as coisas de Deus? Será que aquilo que está à minha volta está recheado das coisas do Senhor? E aí você começa a questionar se você realmente está caminhando conforme Deus. E aqui ele está falando, olha, Deus está dizendo para Samuel, olha, eu não te vejo como homem, eu te vejo como um coração e esse coração pertence a mim. E aí quando você começa a caminhar com o Espírito, começa a caminhar com Deus, você vai perceber que você também não começa a ver como o homem vê, você começa a ver como Deus vê. E isso é bom, porque quando você vê como Deus vê, quando você começa a caminhar com Deus, você começa a ter esperança onde não há, você começa a crer em coisas que para você antes não era normal, né? Então, a Bíblia nos ensina que nós só podemos viver os milagres, nós só podemos viver as promessas do Senhor se de fato nós crermos, se de fato nós estivermos caminhando com o Senhor na sua palavra. E aqui ele está falando, aquele que tem o coração cheio da palavra, aquele que tem a vida voltada para o Senhor, esse pode estar com sua casa sobre a rocha, e sua casa não será abalada. Né? Então ele fala, olha, construa sua casa sobre a rocha, porque uma vez estando sobre a rocha você não se abala, uma vez estando sobre a rocha você não está sozinho, uma vez estando sobre a rocha você caminha com o Senhor, e não somos nós que temos vitórias, é o Senhor que nos dá a vitória. Mas ele, antes de nos dar a vitória, ele nos pergunta, nos garante. Ele diz, olha, o que tem no teu coração? O que você guarda no seu coração? É nossa função guardar a palavra do Senhor. Lembra de Paulo? Sempre falo de Paulo aqui. Paulo diz, renove sua palavra, renove sua mente, né, com a palavra de Deus.
Medite nela de dia e de noite. Descansa no Senhor, porque é essa palavra, é esse fundamento que vai nos permitir avançar. Que seja um centímetro, que seja 1 metro, não importa o quão nós corremos. O Wellington falou para mim outro dia, não importa o quanto você está correndo, não importa o quão rápido você está indo, contando que você esteja na direção certa, contando que você esteja com o Senhor. E aqui ele está falando isso, ele meio que acalma Samuel, né? Ele diz para Samuel, Samuel, eu não te vejo como o homem vê, né? Eu te vejo como eu vejo, um filho que eu amo, um filho que eu quero restaurar, um filho que eu quero depositar a palavra nele, né? Um filho que eu desejo que seja conduzido por mim, né? Então, isso nós percebemos que Deus, ele deseja nos conduzir, né? E o controle é totalmente do Senhor, o controle não é nosso, né? Então, pense nisso. Será que o que está no meu coração, o que está no seu coração de fato é a palavra de Deus? Será que quem está nos conduzindo é de fato o Senhor? Porque assim como Deus disse para Samuel que não era Samuel que estava sendo conduzido por ele mesmo, não era as suas vontades, seus desejos, mas era o Senhor no comando da sua vida, era o Senhor conduzindo ele em cada momento. Então, isso nos leva a questionar o que está no nosso interior e o que está no nosso exterior. Né? O que está na nossa boca tem que ser o que está no nosso coração. Não sei se você já ouviu esse termo, mas sempre vai existir pessoas de duas caras, de duas faces. Por quê? De fora a pessoa é uma coisa, mas por dentro é outra. Porque a pessoa não está alinhada com o Senhor. Ela não está fundamentada na palavra. Então, aquilo que ela fala nem sempre é o que está no coração. E aquilo que está no coração nem sempre é o que ela fala. Então, por isso ele está falando que nós temos que ser íntegros, temos que ser corretos, temos que estar diante do Senhor e temos que viver para Ele somente, né? Então, que você possa meditar nisso. E aí ele fala que, lembra que tem um versículo, eu não sei qual, que diz, né, que Deus, ele tira o coração de pedra e coloca um coração novo. Mas para que ele faça isso, você precisa meditar na palavra. Ele não vai trocar o coração. Da mesma forma que fala, Jesus está na porta. Se ele bater na porta e você abrir, ele entra. Então a chave está com você. A escolha é sua. Né? Então Deus, ele vai te chamar para te dar um novo coração. Mas esse coração não vem de brinde. Você tem que alinhar a sua vida com ele. Você tem que passar tempo com ele. Não há como nós sermos filhos de Deus, revelar Jesus, se não passamos tempo com o Senhor. E passar tempo com o Senhor não é como a gente imagina, uma vez na semana e na igreja. Não, é todos os dias, joelho no chão, todos os dias orar, todos os dias ter seu pensamento ligado aos céus, todos os dias ter sua vida entregue ao Senhor. Assim como Paulo diz, todos os dias renova sua mente com a palavra de Deus, porque muda. Nós temos dificuldades, nós temos circunstâncias, e nem sempre nós vamos ter as respostas para isso. E aí, se nós estamos cheios da palavra, se nós temos Efésios 6 na nossa vida, nós podemos vencer, nós podemos avançar. E aí sim, nós vamos ter um coração renovado, um coração transformado pelo Senhor, né? Então, eu deixei 3 coisas aqui para você entender uma coisa. Deus fala para Samuel, eu não te vejo como homem vê, mas eu te vejo como eu vejo você, como meu filho amado, escolhido. E aí ele fala que só o Senhor pode mudar o nosso coração, só o Senhor pode trocar o nosso coração. E aí ele diz que também só o Senhor pode tocar o meu e o seu coração. Se você fala assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, você nunca vai ter. E quando você está nessa terra, você nunca vai ter vontade de ler a Bíblia. Você nunca vai ter vontade de fazer oração. Você nunca vai ter vontade de jejuar. Você nunca vai ter vontade disso. Porque a nossa carne vai querer as coisas dessa terra, desse momento, desse mundo. E aí ele está dizendo, se você busca na palavra, se você, só um instante que você passa com Deus, o Espírito Santo coloca no seu coração o desejo pela palavra. Tanto que tem um versículo que eu amo, que ele diz assim, não é você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Não foi você que foi até ele, mas foi o Espírito Santo que te atraiu para perto do Senhor. E isso é muito forte, porque nós, como seres humanos, somos carnais, nós nunca vamos desejar pelo Senhor. Você não vai acordar e vai dar um pulo de alegria e vai falar assim, hoje eu vou
né? Vou orar, vou jejuar, vou ler a Bíblia. Não, você já acorda pensando no que você vai fazer, o que você vai conseguir e depois, quando o dia acabar, você talvez faça uma oração para agradecer a Deus. E não é esse o relacionamento que Deus quer. Deus quer um relacionamento em que Ele vai à nossa frente, em que Ele lute as batalhas por nós. E que enquanto Ele está fazendo isso, o nosso único dever é meditar na palavra, confiar nele, né? Não adianta nada meditar na palavra e não confiar que Ele vai fazer algo por nós. Ele diz, olha, medite na minha palavra de dia e de noite. Esteja diante de mim com o coração contrito, com o coração aberto, né? Então ele está dizendo, olha, só eu posso tocar o seu coração, só eu posso te atrair para perto. Mas para tudo isso acontecer, você precisa desejar, você precisa querer, você precisa dizer, Senhor, eu não sei de nada, eu só sei que eu preciso do Senhor. Eu não sei de nada, eu só sei que eu preciso orar. Não sei, mas eu preciso de jejuar. O Espírito Santo, ele não quer que sejamos perfeitos. Pelo contrário, ele nos conhece e sabe as nossas falhas. Ele deseja que nós sejamos sinceros. É muito mais fácil você dizer para o Senhor, Pai, eu não consigo, eu não sei, do que você disser, eu vou conseguir, eu vou fazer, e você não vai, porque você precisa do Espírito Santo. Só ele pode te conceder o desejo, o anseio pela palavra. Só ele vai te conduzir a desejar pelas coisas do Senhor, né? Então, guarde isso com você. Só o Senhor pode olhar para o seu coração como ninguém mais. Só Ele pode te dar um novo coração como ninguém pode mais, né? Só Ele pode tocar o seu coração. E é somente o Senhor que examina os nossos corações, né? O Senhor é o único que nos vê, né? Você está vendo eu aqui, você está vendo o meu exterior. Mas o Senhor, Ele vê o meu interior. Ele sabe o que está no meu coração. E o que está no meu coração? Os meus pensamentos, as minhas intenções, os meus desejos. E o Senhor também vê você dessa forma. E aqui ele está dizendo que tem um verso na Bíblia, na verdade, que diz que somente o Senhor é capaz de examinar os nossos corações. E aí você se pergunta, caramba, eu tô ferrado. Será que eu quero que Deus examine o meu coração? Não, né? Você nunca vai querer, você não vai acordar com esse desejo, Pai, examine o meu coração, vê se tem algo errado e faça de mim sua vontade, faça de mim o seu vaso. Você não vai pedir isso, pelo contrário, você não vai querer, né? Você vai querer que Deus fique distante. Você vai falar assim, não, primeiro eu vou consertar a minha vida e depois eu deixo Jesus se aproximar. Mas o que Deus está dizendo? Quando você dá abertura para mim, quando você permite que eu entre no seu coração, eu posso mudá-lo, eu posso restaurá-lo, eu posso permitir que ele seja um recipiente da palavra de Deus e, acima de tudo, eu vou examinar ele a todo instante. Lembra que eu falo que o Espírito Santo é quem nos ensina? E o Espírito Santo ele vai nos ensinar a cada dia, olha, 9 frutos do Espírito, né? Vão lá, amor, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria, paz, bondade e amabilidade. É o Espírito Santo que vai falar para você e vai dizer assim, olha, hoje você precisa ser um pouco mais paciente. Você precisa ser um pouco mais feliz. Você precisa ser fiel. É o Espírito Santo que vai fazer isso comigo e com você. Por quê? Porque ele examina o nosso coração. Eu, olhando para mim, eu vou falar assim, não, eu preciso ficar quieto. Eu tenho essa concepção. Mas o Espírito Santo está dizendo que não, você precisa falar, você precisa declarar. Então é o Espírito Santo que examina o nosso coração. É o Espírito Santo que vai nos permitir colocar as palavras certas, né, no momento certo. Então, que você possa pensar certinho sobre isso. Que Deus vê o seu coração como ninguém mais vê. E somente Ele pode mudar o seu coração. Da mesma forma que tem um versículo também que diz que Deus vê o caráter, né? Deus vê o nosso caráter. E nós não podemos ver de forma alguma. E eu quero fechar com uma pergunta para você. Será que de fato a presença do Espírito Santo é evidente na nossa vida? Tem um versículo na Bíblia que diz que aqueles que buscam pela presença de... Não, vamos lá, vamos lembrar de uma coisa, que Moisés, quando sobe ao monte, ele volta com o seu rosto resplandecido. E ele precisa cobrir o seu rosto para que as pessoas não vejam e, né, tenha ali como que se diz? Tenha, né,
o reflexo da glória de Deus. Então ele cobre o seu rosto. E alguns outros versículos falam também que aquele que busca na palavra de Deus, o seu rosto é diferente, o seu rosto é iluminado, porque há alegria em nós, a alegria é dada por Deus. Há a palavra de Deus contida em nós. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: a presença do Espírito Santo é evidente na sua vida? Será que quando alguém olha para você, a pessoa fala assim: não, Jesus tá nessa pessoa, eu conheço Jesus agora? Muitas pessoas não vão conhecer Jesus, mas elas vão te conhecer. E ao te conhecer, ela precisa conhecer Jesus. Porque talvez esse seja o único momento em que ela vai ter vai experimentar a bondade de Deus. Então, por isso, como cristãos, nós precisamos estar com a nossa vida alinhada com Deus. Porque a todo instante estamos em contato com pessoas. E essas pessoas talvez precisam de Jesus. E elas nem sempre vão pegar uma Bíblia, elas nem sempre vão a uma igreja. Elas vão ver a nós. E em nós precisa conter a palavra de Deus. E aí, eu quero ir. Agora a gente falou de coração.